Podem sentar-se. Farei agora a tradução da primeira leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos. Tinham-se completado os 8 dias de Pentecostes, estavam todos os discípulos no mesmo lugar, quando, de repente, sobreveio do céu um estrondo como de vento, soprando impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Em seguida, viram aparecer-lhes, semelhantes a fogo, línguas que se repartiam, pousando sobre cada um deles. Nisto, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram todos a falar em várias línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Ora, estavam presentes em Jerusalém judeus piedosos, vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Logo depois do estrondo, acudiu muita gente, ficando pasmada por cada um ouvir falar na sua própria língua. Estavam ali todos espantados, perguntando-se, admirados: porventura não são galileus todos estes que falam? Como é que então cada um de nós os ouve falar na própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das bandas da Líbia e de Cirene, romanos de passagem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, nós todos ouvimos exprimir nas nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Pode ficar em pé. Evangelho segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos até ele, e nele faremos a nossa morada. Quem não me ama, não observa as minhas palavras. E a palavra que ouvistes não é minha, mas do meu Pai, que me enviou. Eu disse-vos estas coisas enquanto estive convosco. Porém, o Consolador, o Espírito a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não vô-la dou como o mundo vô-la dá. Que o vosso coração não se perturbe, nem se assuste. Ouvistes o que eu vos disse? Vou, mas regresso a vós. Se vós me amasseis, certamente havíeis de vos alegrar de eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora antes que suceda, para que, quando suceder, acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, que nenhum poder tem sobre mim. É, porém, necessário que o mundo reconheça que amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Podem sentar-se.
Meus amados irmãos, celebramos então a festa de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de nosso Senhor. Em todas as missas que nós assistirmos, nós temos na Eucaristia o núcleo central do mistério pascal, pois nós temos, através da Santa Missa, a renovação da Páscoa de Jesus, a sua paixão, morte e ressurreição. Mas é importante que a gente entenda que no mistério pascal estão envolvidos os outros mistérios da vida de Jesus, os mistérios anteriores à Páscoa. A gente pode dizer que é o mistério da encarnação, o mistério do Natal, o mistério da Epifania. E nós temos os mistérios posteriores à Páscoa, que aqui no caso a gente pode considerar o Pentecostes como a grande festa que é decorrente da vida, morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor aos céus. Mas é importante que, embora a gente celebre Pentecostes uma vez por ano, né, neste dia, 50 dias depois da ressurreição, no entanto, em cada missa, em cada Eucaristia, nós temos sim a renovação do Pentecostes, porque pela missa nós temos a renovação de todos os mistérios da vida de Jesus. Temos a renovação da encarnação, do nascimento, da manifestação. Temos a manifestação, sim, temos a renovação do seu sacrifício, da sua morte incruenta, da sua ressurreição, pois ele está vivo na Eucaristia. Temos a renovação da sua ascensão aos céus, porque Jesus, embora esteja presente na Eucaristia, ele está sempre, vindo do céu e voltando para fazer a vontade do Pai. E aí, por que não dizer que na Eucaristia, na missa, nós temos a renovação da festa de Pentecostes. Em cada missa, o Espírito Santo, novamente, ele vem, porque, afinal de contas, a presença real de Jesus na Eucaristia se dá também pelo poder do Pai e pela infusão do Espírito. Tanto é que, se vocês não sabem, é claro que sabem, mas é bom recordar que em todas as missas, o padre sempre se dirige ao Pai, em nome de Cristo, mas invoca o Espírito Santo também sobre as oblatas, colocando ali sobre o cálice e sobre a hóstia, as mãos estendidas em forma de pomba, para indicar também que o Espírito Santo, ele vem para trazer a presença real de Cristo, claro, através do poder sacerdotal da transubstanciação. Que maravilha, então, porque nós, como católicos, podemos dizer, que na Eucaristia nós temos o núcleo e a presença de todos os mistérios da vida de Jesus. Inclusive, é importante frisar que Pentecostes também é mistério de Cristo. Porque Pentecostes, meus amados irmãos, é uma consequência de toda a vida de nosso Senhor. Aliás, todo mundo deve se lembrar muito bem aquela frase famosa de Jesus no Evangelho de São Lucas: eis que eu vim trazer fogo à terra, e o que eu desejo senão que este fogo se espalhe, se estenda, que este fogo arda. Claro, o que nosso Senhor quis dizer em todos os corações. Por isso que esse desejo de inflamar os corações no amor de Deus era um desejo que nosso Senhor manifestou na última ceia, quando ele falou para os apóstolos que pediria ao Pai para enviar o Paráclito. Esse desejo de nosso Senhor se manifestou também na última ceia, quando Jesus, no discurso, prometeu que enviaria o Paráclito. E também podemos dizer que esse pedido, esse desejo, de nosso Senhor de espalhar fogo pelo mundo, nosso Senhor mereceu quando ele depois subiu aos céus, estando sentado à direita do Pai. Ele pôde derramar sobre a igreja o Espírito Paráclito, como desdobramento de toda a sua vida meritória, de toda a sua vida santa, de todos os seus sofrimentos, de todas as suas cruzes e dores, apresentando ao Pai as suas santas chagas. Nosso Senhor
ele podia sim, com todo o poder, derramar o Divino Espírito Santo, como ele fez. Aqui nós acabamos de ouvir a narração dos Atos dos Apóstolos, quando o cenáculo foi sacudido pela presença sensível, visível, palpável do Paráclito, quando ele derramou uma chuva de fogo, como línguas, na cabeça de cada apóstolo, com a presença do vendaval e com a presença também do estrondo e da sacudida daquele santo lugar que era o cenáculo. Nosso Senhor então pediu, ele prometeu que enviaria e ele realizou de fato esta obra, né? E o que é mais interessante é que Jesus, ele não derramou o Espírito Santo para a igreja como se fosse um dom por aquele instante, por aquele momento ou naquela circunstância apenas, senão que nosso Senhor derramou de tal maneira que esse dom do Paráclito é um dom permanente, de tal maneira que a igreja tem a assistência do Divino Espírito Santo, como promessa do próprio Jesus, quando ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É verdade que nosso Senhor fundou a sua igreja sobre a pedra, escolhendo Pedro como apóstolo, mas também nosso Senhor garantiu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, porque a igreja teria de maneira constante a assistência do Divino Espírito Santo. Então vejam só como que de fato Pentecostes é um mistério de Cristo, porque nosso Senhor então, ele desejava que o fogo do Paráclito se espalhasse por todo o mundo. Ele pediu a sua oração eficaz, ele prometeu, nosso Senhor não pode se enganar e nem nos enganar, e ele mereceu com a sua vida e com os seus méritos, e por isso esse merecimento é tão infinito, que Jesus então derramando o Paráclito, ele tem essa garantia, né? E nos dá a certeza de que o Paráclito estará sempre assistindo à Santa Igreja, desde o Papa até o último fiel, que todos os dias, na sua oração humilde, invocar a sua assistência, né? E para falar de um Papa, por exemplo, São João 23, que quando confiava no Divino Espírito Santo, ele, ao dormir, para poder descansar um pouco, né, das fadigas do seu ministério papal, ele apenas dizia assim: Espírito Santo, agora a igreja está por sua conta. Tirava algumas horas de sono, né? Mas vejam bem, a gente pede ao Espírito Santo que nos assista, e aí cada fiel leigo também no começo do dia, né, deveria rezar aquela oração clássica: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito neste dia, e tudo será renovado, e eu farei, Senhor, a vossa vontade em todas as coisas. Com as luzes do Paráclito, eu terei o discernimento para aborrecer instantaneamente o que é pecaminoso e abraçar generosamente aquilo que Deus pede de mim. Espírito Santo, o que é que nós vamos fazer juntos hoje? Essa dependência total das suas luzes. E Ele vai estar constantemente nos iluminando, nos fortalecendo e nos dando, portanto, né, a graça para não esmorecermos e não perdermos o amor de Deus. Agora, quando a gente fala desse lugar tão importante que é o cenáculo, né? Aqui a gente pode dizer que nós estamos no cenáculo também. E aí, falando um pouco dessa assistência contínua do Espírito Santo sobre a igreja, aqui de maneira especialíssima, hoje no dia de Pentecostes, o Espírito Santo está sim sendo comunicado a todos com luzes especiais, com graças exclusivas. É importante, né, que nós como igreja estejamos bem unidos, e aí, como se nós estivéssemos no cenáculo, lugar tão importante, né? Lugar este que foi escolhido
para que Jesus instituísse a Santíssima Eucaristia, né? Na noite santa da quinta-feira. E aqui também nós temos a renovação, não só da última ceia, mas também do sacrifício de Cristo. Foi lá no cenáculo, né? Que também aconteceu aquele momento tão precioso, quando Jesus entra, estando as portas fechadas, ele sopra sobre os apóstolos, dizendo: recebei o Espírito Santo, os pecados a quem perdoardes, ser-lhes-ão perdoados. E é também aqui neste lugar santo e bendito que por tantas e tantas vezes a alma é reconciliada com Deus. Há uns meses atrás era aqui no confessionário, né? Agora é lá na sacristia, mas estamos aqui no cenáculo também para receber o perdão de Cristo. E de maneira particular, estamos aqui também neste cenáculo para receber a efusão do Espírito Santo. Olha, na quinta-feira santa, São João encostou a cabeça no peito de Jesus. Nós também poderemos fazê-lo quando comungarmos, né? No dia que Jesus apareceu no cenáculo, 8 dias, né, depois da sua ressurreição, Tomé pôde tocar na chaga aberta do lado de Cristo. Nós também podemos fazer isso quando penetramos, né, dentro do coração de Jesus, no mistério eucarístico, que vem na nossa humilde alma, né, realizar essa graça tão importante que é a nossa união com Cristo. É uma penetração profunda no mistério do amor, como Tomé pôde fazê-lo também, enfiando a sua mão, quase que encostando no Sagrado Coração. E foi no cenáculo também que São Pedro, iluminado, né, fortalecido pelo Divino Espírito Santo, transformado, encorajado, ele foi fazer aquela belíssima pregação, anunciando a ressurreição de Cristo, pregando sem medo a verdade de fé que Jesus é o Filho de Deus, convertendo já de maneira imediata 3.000 pessoas, tantas pessoas que haviam em Jerusalém, pessoas da Judéia, da Galiléia e de todas as partes do mundo, e se batizaram imediatamente, recebendo também o Divino Espírito Santo. Ora, essa incumbência de anunciar o Evangelho fica também, não é, às mãos de cada um, para não dizer, fica no coração de cada fiel, e também mais ainda, fica na boca, porque você também terá que anunciar aquilo que o seu coração sente, ou até mesmo proclamar pelo testemunho aquilo que as suas mãos fazem. Porque às vezes a gente talvez nem sequer possa falar propriamente, mas os gestos vão dizer muito mais do que as palavras, porque eles vão manifestar aquilo que o coração sente e daquilo que o coração tem, que é a presença do Paráclito. Meus amados irmãos, é importante então que esta festa de Pentecostes não seja só uma comemoração, não seja apenas um rito, mas que haja de fato essa transformação em nós, né? Porque a transformação, ela vai se dar de fato quando nós tivermos também a coragem de anunciar, de testemunhar e de proclamar, se não por palavras, pelo menos pela nossa vida, proclamar ao mundo que nós amamos verdadeiramente a Jesus Cristo. O Papa Bento XVI, na sua primeira catequese, se não me engano não foi na primeira, foi em 2009, quando ele explicou sobre Pentecostes, né? Ele dizia que os sinais para nós percebermos que o Paráclito está de fato agindo na igreja, agindo nas almas, é se nós executamos no nosso meio aquilo que aconteceu no cenáculo, quando os apóstolos estavam não só reunidos, mas estavam unidos, um só coração, uma só alma. Eles tinham a caridade, claro, com o derramamento do Espírito Santo, e eles obviamente estavam em oração. Vejam, se existe desunião, discórdia, intriga entre nós, é uma manifestação evidente de que o Paráclito não está agindo, né? Ele está encontrando obstrução em corações que muitas vezes perdem o tempo com a raiva, com a ira e com a mágoa, não é? É um sinal da sua presença, essa união entre nós. E é muito mais um sinal da sua presença quando de fato nós vemos manifestado na nossa vida o dom da caridade, do amor,
porque no amor nós temos a essência do cristianismo, né? E aí é óbvio que quando a igreja reza, quando a família reza, quando o fiel reza, é também um sinal evidente de que o Espírito Santo está agindo, está movendo, está impelindo, está conduzindo a alma, né, para esta união com Deus. A união é um sinal da caridade, a caridade é um sinal da oração. Se não houver oração, não vai haver caridade. Se não houver caridade, não vai haver união fraterna. Vamos então nesta manhã pedir a Nossa Senhora que esteve lá junto com os apóstolos, que ela também nos auxilie e envie sobre a igreja, sobre o Papa, sobre os bispos, sobre os sacerdotes e sobre todos aqui presentes, a presença constante e permanente do Divino Espírito Santo. Amém.